Bem-vindos ao nosso Linhas Cruzadas. Hoje vamos falar sobre um tema que não pode ser mais ignorado: a acessibilidade no transporte público para pessoas com deficiência. No Brasil, milhões de pessoas enfrentam dificuldades diárias para utilizar ônibus urbanos ou rodoviários, que na teoria deveriam ser adaptados, mas na prática estão bem longe de oferecer inclusão. Sobram reclamações, elevadores quebrados, falta de sinalização, motoristas despreparados e muito mais. A lista de problemas é longa e vergonhosa. A pergunta é: por que ainda tratamos a acessibilidade como um favor e não como um direito básico? Vamos debater, criticar e propor mudanças. Participe aqui nos comentários. Vamos começar falando da realidade. No papel, as leis são bem claras. Toda a frota de ônibus deveria ser adaptada para garantir acessibilidade para pessoas com deficiência. No caso de ônibus urbanos, desde o ano de 2009, existe uma regulação do CONTRAN que obriga as fabricantes a produzirem todos os seus ônibus com acessibilidade, ou seja, elevador ou rampa. A lei existe. E, de fato, ela é aplicada. Porém, na prática, vemos ônibus com elevadores quebrados, paradas inacessíveis e falta de capacitação dos trabalhadores do setor. E o resultado? Pessoas com deficiência sendo tratadas como cidadãs de segunda classe, enfrentando humilhações e dificuldades todos os dias. Como é possível que, em pleno ano de 2025, tantas cidades ainda não tenham ônibus totalmente adaptados? Isso é descaso ou incompetência? Fica a pergunta. A falta de acessibilidade não é apenas uma falha técnica, é uma violação de direitos humanos. Agora uma pergunta que incomoda. De quem é a responsabilidade pela falta de acessibilidade no transporte público? Das empresas, que alegam falta de recursos, ou dos governos, que não fiscalizam? Enquanto as desculpas se acumulam, quem depende do transporte sofre. E nós precisamos de respostas, não de promessas vazias eleitoreiras. Empresas dizem que adaptar a frota custa caro, mas a verdade é que lucram há décadas sem investir o suficiente para incluir todos. E os governos parecem se fazer de cegos. Onde estão as multas, as fiscalizações, a pressão para que a acessibilidade seja uma prioridade? Se a situação já é difícil nos ônibus urbanos, no transporte rodoviário, o problema é ainda mais grave. Poucos terminais são adaptados, muitos veículos não têm plataformas elevatórias e passageiros com deficiência enfrentam barreiras desde a compra da passagem até o embarque. E mais, as passagens gratuitas, garantidas por lei, são cercadas de burocracias que desestimulam o uso desse direito. O transporte rodoviário é uma vergonha no Brasil, especialmente quando o assunto é acessibilidade. Parece que as pessoas com deficiência simplesmente não existem para esse setor. Quantas vezes vamos ouvir que adaptar veículos e terminais é difícil, enquanto pessoas são excluídas do direito de viajar com dignidade? Você que me assiste, conhece alguém que teve problemas ao viajar de ônibus rodoviário por falta de acessibilidade? Compartilhe aqui nos comentários a sua experiência. Bom, precisamos pensar em soluções. O que precisa ser feito para que o transporte público seja realmente acessível para todos? Um ponto importante é a adaptação total da frota. Precisamos de veículos adaptados, mas o principal, que os equipamentos estejam em perfeito estado de funcionamento. Há também a necessidade de investimentos em tecnologia, especialmente em aplicativos acessíveis. Motoristas e cobradores precisam receber o treinamento adequado para atender os passageiros. Já o governo precisa realizar fiscalização séria e punições severas para as empresas que descumprirem as regras. No fim das contas, só isso é suficiente? Ou estamos apenas atacando os sintomas sem resolver o problema estrutural da exclusão? Faltam políticas públicas que priorizem a acessibilidade.
não é questão de falta de dinheiro, mas sim de vontade política. Enquanto não houver punições reais para as empresas, a acessibilidade continuará sendo tratada como algo secundário. Infelizmente. Termina aqui o nosso Linhas Cruzadas de hoje. Obrigado pela sua companhia e audiência. Até a próxima. A gente se vê.